Quando você teve a percepção de eu vou largar o trabalho e vou só me dedicar à bateria, vou ser um músico, vou viver só de música? Porque tem muita gente que, por exemplo, eu fiz essa escolha faz tempo, às vezes eu sofro as consequências, vou ser bem sincero. Assim, principalmente quando você está no início, né? Você começa como músico freelancer, faz uma coisa aqui, outra lá. Só que, assim, quando você tomou essa decisão, você teve alguma incerteza no meio do caminho? Ficou assim, balançado? Cara, eu posso te falar assim que o responsável por existir um Aquiles Priester na indústria musical é o Luciano Pires do Café Brasil, né? Uhum. Que ele é palestrante e na época ele era meu diretor de marketing lá na Dana. Uhum. E aí eu cheguei pra ele, né, num churrasco e falei, cara, fiz teste na banda Angra e tal, os caras querem que eu vá gravar o disco na Alemanha, os caras querem que eu fique na banda e tal, e aí, o que você acha? Aí ele falou assim, o que eu acho? Quem tem que achar alguma coisa é você, né? Uhum. Porque ele tinha me trazido de Porto Alegre para trabalhar em São Paulo. Então muitas pessoas acham que eu vim de Porto Alegre para São Paulo para tocar no Angra. E não, eu já estava aqui por causa da Dana. E aí quando ele me chamou, né? Então tinha toda uma expectativa de trabalho e de retorno que eu ia dar para a empresa, entendeu? Então a minha preocupação também era deixar o Luciano na mão, né? Que ele fez um investimento, né? Para me trazer para cá e de repente, menos de um ano depois, eu já queria fazer alguma outra coisa. Então quando ele falou isso, cara, a minha preocupação era o que você também vai dizer, né? E aí ele falou, cara, pensa em vocês. Se você acha que você tem que ir, você tem que ir. E aí eu não estava certo se eu deveria ir, porque o salário na empresa era muito bom. E aí a gente conversando, ele falou, cara, eu acho que você tem que ir, porque você sempre quis ser músico, né? E eu acho que você deve ir. Eu falei, mas não tem a garantia Nunca tem, do retorno financeiro, né? E os próprios integrantes da banda me disseram naquela época, cara, o teu salário que você ganha aqui nessa empresa, nem em turnê do Japão a gente ganha em um mês. Então, assim, eu sabia que só ser o Aquiles Priester, baterista do Angra, ou melhor, só ser o baterista do Angra não ia ser o suficiente. Eu tinha que ter uma marca forte, né? E foi aí que eu comecei a investir no meu nome para fazer workshop, para fazer masterclass e aulas particulares. Mas foi o Luciano que falou para mim, cara, você tem que ir. E aí ele me falou assim, né? O Luciano falou assim, o que falta para você ir, né? Eu falei, cara, o que falta é a garantia dessa grana que eu tenho aqui. Aí ele deu checkmate. Ele falou, vai, você tem 1 ano para voltar para cá se não der certo. Caramba, Mas ele é muito legal. Ele foi muito legal, mas ele me falou também, mas conhecendo você como eu te conheço, e foi por isso que eu te trouxe de Porto Alegre para cá, você vai fazer muito mais do que ser baterista dessa banda, né? Isso foi há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás. Então, ele foi o cara responsável por existir um Aquiles Priester na música hoje. Se não fosse ele realmente me garantir isso, né? Possivelmente, eu nunca pensei em voltar, mas eu sabia que se precisasse, eu teria esse emprego. Você teria a garantia que você ia voltar. Garantia de voltar ali até 1 ano, né? Então, foi arriscado, mas eu não me arrependo. Eu tô muito feliz com tudo que aconteceu. Nem deve se arrepender. Nem deve, pô. Mas, Aquiles, é muito legal isso daí. O que eu acho mais legal é conversar com você é que você, assim, você fez uma coisa que muitos músicos não pensaram. Você misturou uma profeniência que você tem do marketing com a música. E isso dá muito certo. Isso é muito legal. Então, conversar com você é uma aula praticamente cara, disso. Eu só consegui isso por causa desse background que eu tive lá na Dana, né? Quando eu fui transferido para São Paulo, o Luciano Pires falou, cara, eu vou colocar você para fazer um monte de curso de grid gerencial, porque eu quero que você seja o meu especialista em resolver problemas. Ou seja, basicamente o que ele falou para mim foi, eu quero que você seja o cara que onde as pessoas veem problemas, você vê uma oportunidade. E é dessa forma que eu faço hoje em dia, né? Tipo, se você for pensar, todas essas turnês, sou eu que organizo as turnês de workshop. Só esse ano, em pandemia, no meio de pandemia, eu fiz 104 datas de aulas, onde eu estou fazendo, onde eu estou compartilhando a minha parte educacional. Eu estou ajudando a formar outros bateras. E tem muitos bateras assim, que eles moram longe das grandes capitais, e quando eu vou para perto deles, eles vão até mim
E aí eu vejo a força de vontade que esses caras têm e eu me lembro de quando eu tinha 16 anos e das coisas que eu fazia. Então tem alguns bateras espalhados pelo Brasil, que onde eu passo, que eu faço questão de dar meu WhatsApp pro cara. Legal. E eu começo a acompanhar o cara de longe. Então o cara me manda vídeo, entendeu? Fazendo o exercício, aí quando tá bom, eu mando um outro vídeo para ele explicando um outro exercício e eu vou ajudando a educar essa molecada nova, e isso é uma coisa gratuita. Eu não cobro nada do cara. Eu não cobro hora, aula online, porque foi uma coisa que eu quis fazer, porque eu vejo. Você quis fazer porque ele porque a pessoa tem vontade, né? E ele tá seguindo exatamente as coisas que eu tô orientando ele, entendeu? Então um cara desse vai ser um cara que vai continuar, né, a minha história, né, como músico. Lá na frente, quando esse cara conseguir o lugar dele ao sol, ele vai se lembrar disso, em quem foi a pessoa que estendeu a mão para ele, né? E isso não tem nada relacionado à troca financeira. É uma coisa que te ajuda, e eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que quando você ajuda, quando você faz o bem, você recebe o bem. Pode não ser de você, vamos supor, se eu fizer alguma coisa de bom para você, mas eu vou receber de outra pessoa em uma outra situação. Uma coisa que eu acredito bastante também. Exatamente. Eu acho que quando você faz o bem, você vai colher o bem. É, o que eu acho mais interessante, assim, só para o pessoal saber aqui, quando falei com o Aquiles, ele mesmo me respondeu no e-mail, a gente conversou, aí eu peguei o WhatsApp, a gente trocou uma ideia para ele vir aqui. Vocês veem, você resolve tudo na sua carreira. Você gestiona a sua carreira. Exatamente. Eu sou o empresário do Aquiles Priester. Isso é muito E não bom. tem ninguém que poderia cuidar melhor disso do que eu mesmo, porque assim, eu sei tudo que eu tenho que fazer para cada dia valer a pena. Entendeu? Se é uma outra pessoa que tem mais, se é uma outra pessoa que tem outros artistas envolvidos, entendeu? Então o cara às vezes pode não dar atenção devida ao Aquiles. E eu sou um cara que eu dependo do Aquiles, né? Claro, então, né? Você depende, você faz seu negócio. Eu sou ele. Eu sou ele. Isso que eu acho muito legal, cara. Por exemplo, vamos pra falar as camisetas lá, o Aquiles estava vendendo as camisetas dele lá. Exatamente. Eu sempre faço o meu fã entender a importância dele que ele tem nessa corrente do bem, né? Entendeu? Inclusive vende online. Venda online. Então fala pro pessoal onde comprar. Todos os meus produtos você encontra lá no meu site, aquilespriester.com. Se tiver alguma coisa que você não acha lá, você pode entrar diretamente no site da Die Hard, www.diehard.com.br, ou no site da Freenote, www.freenote.com.br. Essas são minhas duas lojas oficiais. Bom, pro pessoal agora, a gente tá chegando ao fim, porque o Aquiles, ele tem, logo ele vai ter uma mentoria, né? Exatamente. Não, a mentoria já tá rolando, mas a galera, como é uma mentoria para músicos, então eles sabem que isso aqui é um encontro onde a gente está falando sobre música, né? Então a galera tem a mente muito aberta e eles estão esperando lá. Exatamente. E o Diogo tá lá. Diogo Mafra, meu parceiro de banda, está junto comigo nessa mentoria, e aí ele tá lá junto com a galera. Ele é a Monique Gonçalves. Muito bacana isso daí. Eu vou estar encerrando. Você tem alguma mensagem para o pessoal que está começando agora, está querendo gestionar a carreira deles, está começando com o trabalho, uma mensagem para deixar para eles? Com certeza, bicho. Eu acho que é o seguinte, cara. Se você acredita no que você quer, se você acredita que você é capaz, você tem que fazer de verdade aquilo que você acredita, entendeu? Eu botei na minha cabeça aos 16 anos de idade, lá em Foz do Iguaçu, que eu ia viver a minha vida fazendo heavy metal e tocando heavy metal mundo afora. E aqui estamos nós, né? 35 anos depois, eu fui enfeitiçado pelo disco Somewhere in Time do Iron Maiden. Comecei a tocar bateria em 85 por causa do João Baroni, né? No primeiro Rock in Rio. Em 86 o Iron Maiden lançou o disco Somewhere in Time. Eu me apaixonei pelo disco e pela banda. O Iron Maiden continua sendo a minha banda favorita até hoje. E depois eu tive também aulas com o Kiko Freitas, que foi um cara que me ajudou muito nessa parte técnica. E nesse meio tempo eu conheci o estilo de tocar bateria do Jim Castronovo. E então esses 4 bateristas são os meus mestres, né? Que eu faço sempre questão de enaltecer, falando, né? Porque são eles que me deram o estilo e a personalidade de baterista que eu sou. Então, bicho, se você acredita em você,
Vai atrás do seu sonho, mas não esqueça que você é o maior responsável por isso dar certo. Se você não trabalhar duro e não acreditar que você é capaz, ninguém vai fazer isso por você.